Bom dia, pessoal. Para quem chegou agora, né? A gente começa agora a gravar essa conversa ilustrada com o João Queiroz. Quero agradecer o João. O João, ele foi ex-aluno aqui do curso, né, de design da UFSC, né? E esse projeto, Conversa Ilustrada, ele tem organizado ele, né, dentro da disciplina de ilustração digital, que eu ministro aqui no curso de design da UFSC, né? Eu sou o professor Douglas Menegazzi. E nessa conversa, e a intenção também dessa apresentação é justamente valorizar o que a gente tem de profissionais de ilustração aí que estão despontando, né, aí se profissionalizando e já tem um trabalho incrível, igual o caso do João. A gente já teve 2 conversas ilustradas nos semestres passados. E quando eu comecei quando eu pensei assim, o que dá, essa questão da aula remota, ela permite que a gente faça esses convites, essas participações, né? E quando eu comecei a pensar nos ilustradores para chamar, eu tenho tantos amigos, tem até o André aqui que está assistindo, o Jonatas também, né, que estão assistindo aqui, que são amigos talentosíssimos, assim, né, que eu admiro, assim, imensamente, né. E quando eu comecei a ver, mas eu olhei assim, poxa, a gente também tem tantos ex-alunos do design que já estão sendo conhecidos, já tem um trabalho maravilhoso. Então, a princípio, assim, eu tenho chamado muito o pessoal que foi formado aqui no curso para justamente valorizar, né, o ouro da casa. E é uma coisa legal, né, para quem está participando da disciplina de ilustração digital, percebe assim, poxa, esse caminho eu também posso traçar, né. Então, assim, quero agradecer muito ao João aí, e deixar aí a palavra, né, para ele, essa conversa. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela. E a gente pode fazer da forma como você preferir, João. Você pode apresentar, eu acho que a gente... Beleza. O meu áudio tá com eco? Para mim, não. Como está para vocês, pessoal? Então, beleza. Legal, legal. Bom, Então, então, bom dia a todas e todos aí. Meu nome é João Queiroz. Eu nasci em Porto Velho, Rondônia, e vim aqui para Floripa com uns 9 anos de idade, mais ou menos 2001. Eu sempre fui aquele moleque que estava desenhando no fundo do caderno, assim, em vez de fazer as anotações e tal, de estar prestando atenção na aula. Sempre estava rabiscando alguma coisa, um personagem, uma história e tal. E aí, por causa disso, em 2009, na hora de escolher o curso do vestibular, eu resolvi entrar no recém-aberto curso de design de animação, né? Eu entrei na turma 2009-1, design de animação. Aí eu acho que eu tive aula com o Doug, talvez, em 2012, por aí, mais ou menos. E aí, depois de muitas dificuldades e atrasos, eu me formei no final de 2013, começo de 2014. Aí dentro do curso, né, eu trabalhei no Design Lab, trabalhei no Hyperlab, depois peguei um estágio ali no SED, trabalhando com game educativo. E aí, depois que eu me formei, eu tive que começar a pensar um pouco mais na carreira, né? Chegou aquela hora assim que eu não sabia se eu queria fazer ilustração, se eu queria trabalhar com 3D, se eu queria continuar com animação e tal. E aí, fazendo muito soul search, né? Aquele mergulho na alma, assim, eu pensei que eu realmente gostava de ilustração, assim, de desenho, uma coisa que eu sempre estava fazendo e tal. E aí eu resolvi adentrar nesse caminho, assim. Então, lá para 2014, 2015, digamos que eu comecei realmente minha carreira como ilustrador. Deixa eu mostrar a apresentação aqui. Só um momento. Vocês estão vendo uma tela em branco aí? estamos, João. Sim. Então, beleza. Então, você quer minha apresentação? Eu estou abrindo os arquivos confidenciais para vocês aí dos meus posts arquivados na minha página do Instagram. Aí tem mais ou menos um histórico daquilo que eu fiz desde 2015, 2016 até hoje, mais ou menos assim. Então, infelizmente não achei, tem várias artes aí que eu estava procurando, que eu queria mostrar um pouco mais em alta resolução para vocês, mas eu não achei. Então vamos ficar só com os thumbnails mesmo.
Isso aqui são os trabalhos que eu fiz em 2016, mais ou menos, quando eu estava trabalhando só com uma bolsa ali no SED, né? E aí eu estava querendo entrar um pouco mais nessa coisa da ilustração, só que aí como eu sempre fui meio autodidata, assim, eu não estava muito, não tinha muita, alguém me guiando, né? Para onde que eu poderia, assim. Então foi uma época de bastante experimentação. Eu pegava alguns vídeos tutoriais no YouTube, talvez alguns PDFs perdidos aqui e ali, assim, de desenho, e aí eu ia praticando de pouco em pouco, né? Então, você pode ver que não tem muito profissionalismo, assim, são temas muito dispersos ainda. Uma hora eu estou estudando anatomia, uma hora eu estou estudando retratos e personagens e tal. E aí eu continuei desenhando, né? Nessa época, realmente, o que eu tinha para fazer era simplesmente experimentar, assim. Então, fui desenhando, experimentando diferentes estilos, sempre às vezes fazendo uma folha de caderno, às vezes fazia com lápis desapontado, né? Às vezes, de vez em quando, um carvão, mas era algo bem amador, assim. De pouco em pouco, comecei a experimentar, a conhecer mais a ferramenta do digital, né? Antes eu trabalhava com Photoshop, agora eu trabalho com Krita, que é um programa open source de ilustração digital também, que eu uso até hoje, assim, que cumpre todas as funções que eu preciso. Isso aqui também é por volta de 2016, 2017. E era basicamente isso que eu fazia, sabe? Eu fazia um rascunho aqui e ali, achava uma coisa legal e botava no Instagram. Então, isso era meio que um incentivo para mim a continuar desenhando, sabe? E ao mesmo tempo eu estava aprendendo mais ou menos como é que essa questão da mídia social, de como tu espalhar teu trabalho funciona, né? Como chamar a atenção de certos seguidores, como usar hashtags, aquilo que tipo de desenho que chama mais atenção e tal. E ao mesmo tempo eu ia procurando novas referências, né? Aqui eu ainda tenho muita influência do anime e do mangá, né? Que eu sempre, principalmente o mangá, que eu sempre li bastante. E aqui eu estava vendo alguns autores, alguns artistas que faziam sucesso no Instagram, assim, que tinham um estilo parecido, e eu estava meio que querendo me basear neles, assim, né? Aqui acho que é por volta de 2017, quase 2018 já. Está começando a melhorar um pouquinho, assim, eu estou experimentando um pouco mais de cor, estou estudando o trabalho de outros artistas ainda, vendo como sombrear, como renderizar bem a forma e tal, mas ainda não está, eu não achei uma linguagem visual própria, né? Então, foram mais ou menos 3 ou 4 anos de bastante experimentação, como vocês podem ver aqui, e aí eu continuei, né? Sempre praticando, não tão disciplinado quanto eu queria ser, mas tipo, ao mesmo tempo que eu procrastinava bastante, eu também nunca desistia, né? Então eu sempre estava rabiscando algo e tal, às vezes eu fechava uma ilustração. Aqui as coisas começaram a mudar um pouco quando eu comecei a fazer estudos em preto e branco, assim, de fotos ou cenas de filmes. Vocês podem ver ali na esquerda tem umas cenas de uns filmes do Chaplin, assim, que aí eu comecei a estudar um pouco mais de como renderizar a forma, como fazer personagens, como criar uma composição e tal. E isso é uma prática bem importante para qualquer um assim que queira melhorar na ilustração, de trabalhar em preto e branco, de copiar fotos, copiar coisas da natureza direto, copiar filmes e tal. Dá para aprender bastante assim. Aqui na direita tem uns trabalhos que eu fiz para o Inktober, assim, onde cada dia tem um tema diferente, né? Então, isso aqui me ajudou a pensar bastante como é que eu posso criar uma cena de impacto, assim, como é que, usando um tema, eu posso transmitir essa mensagem de cara, né? Foi uma boa prática também. Aqui tem mais desenhos de nanquim e tal, que eu comecei a experimentar com um pouco mais de cor. Rabiscos, aqui eu comecei a copiar mais algumas fotos e tal. Ali na direita dá para ver que tem uma pilha de livros,
que aí foi meio quando as coisas começaram a mudar um pouco mais, assim, foi quando eu comecei a levar meus estudos mais a sério ainda, né? Eu sempre estava falando bastante que eu queria virar ilustrador e tal, mas, tipo, a minha boca falava uma coisa, mas a minha carteira falava outra. Então eu estava muito feliz em gastar 50, 60 pila no bar, né, tomando cervejinha e tal, mas eu não queria gastar 50, 60 pila com um livro de arte, né, seja de história, seja de anatomia, pintura, o que for. Então aí, aqui eu comecei a investir um pouco mais, realmente, no meu aprendizado de arte, assim, né, então eu ainda estava trabalhando na UFSC, e aí eu sempre passava ali naquela livraria que tem no Elefante Branco, assim, eu lá na seção de arte comprava um livrinho para mim, lia rapidão, assim, depois voltava e comprava outro. E foi uma época bem boa, assim, né? Porque me ajudou a abrir bastante a minha mente sobre novas possibilidades daquilo que eu poderia fazer com a minha arte, eu comecei a procurar novas influências para mim também. E nessa mesma época eu comecei a fazer um curso online também de um desenho mais próximo do acadêmico, uma escola chamada New Masters Academy, que ainda existe, assim, tem vários vídeos, cursos e tal, que ensinam sobre anatomia, sobre composição, sobre pintura, sobre a própria filosofia de arte e tal. E aqui dá para ver que eu comecei a praticar um pouco mais dentro desse molde acadêmico, assim, comecei a fazer bastante cópia, desenho de modelo, coisas de anatomia e tal. E foi uma época que eu melhorei bastante, assim. Aqui já é em torno acho que é 2018 ainda, assim. Hum, Não é nada de muito especial aqui. E aqui eu comecei a fazer ilustrações um pouco mais fechadas, assim. Acho que nessa época, não sei como, eu consegui juntar uns 1.000 seguidores no Instagram, tá ligado? Tipo, para quem tinha uma página tão perdida que nem a minha, assim, que uma hora desenhava um soldado, outra hora desenhava uma flor, e outra hora desenhava um monte de cabeça. Não sei como é que eu juntei 1.000 seguidores, mas consegui juntar. Ah, então aqui eu estava fechando mais ilustrações, né? E nessa época que eu comecei a focar mais na ficção científica, né? No sci-fi, assim, porque eu comecei a prestar atenção nessa parte de branding, né? De, qual que era a minha marca em si, tipo, quando a pessoa entrasse no meu perfil, o que era aquilo que ela já estaria esperando. Então, eu queria que a pessoa, quando entrasse na minha página, ela soubesse, tipo, ela visse uma história, né, que existisse uma coesão entre os desenhos, que existisse como se fosse uma marca mesmo, realmente, né. Então, nessa época aqui, eu adotei esse apelido de Queiroz, né, o Q1R0Z, pior nick já inventado para alguém achar teu perfil, não recomendo usar uma sequência de letras e números assim para tu fazer teu nick, mas tudo bem. Nessa época eu comecei a focar em cena coisa de ficção científica, mas ainda era muito focado no cyberpunk em geral, assim, né? Então, muito dessa coisa dos braços robóticos e tal, luz neon, todas essas coisas assim. E era muito genérico, de certa forma, né? Mas aí, de pouco em pouco, eu comecei a brasileirar, de certa forma, essas artes aí. Primeiro pensando numa megalópole, né, tipo Nova São Paulo, aí depois comecei... basicamente foi isso, assim. Aí eu comecei a fazer umas fanarts e tal, mas eu vi que eu ainda não tinha algo que era meu próprio, assim, que o pessoal falou, não, isso aqui é do João. Eu não queria ser só mais um artista de ficção científica que fazia algo que era parecido com todo mundo, assim, eu queria criar algo próprio. Então, nessa época, assim, eu estava pensando muito nessa questão de busca de identidade, assim, né? Não só como artista, mas também como pessoa, né? Pensando, estava com certa nostalgia de casa, lá de Porto Velho, Rondônia, né? Então foi nessa confluência de fatores, assim, nessa questão de busca de identidade, como também a busca, tanto identidade artística quanto identidade pessoal, que eu comecei a tentar trazer a ficção científica, o cyberpunk,
para mais perto de casa, assim, eu queria desenhar e pintar pessoas que se parecessem mais comigo, de certa forma, assim. Então, mais ou menos no começo de 2019, eu pensei no conceito do amassofuturismo. Foi uma ideia que começou bem devagar, assim, começaram com alguns esboços no sketchbook, algo bem solto, e aí eu... só um momento aqui. Bom, então eu comecei a juntar esses conceitos, assim. Eu tinha acabado de assistir o Pantera Negra, né? Então eu comecei a misturar essa parte do... Fui bastante influenciado pelo afrofuturismo, eu comecei a pensar um pouco mais na cultura a cultura na qual eu cresci, lá no norte do Brasil, né? E aí eu já estava trabalhando com cyberpunk, mas eu também tinha recém descoberto um movimento que estava aparecendo aí que chamava solarpunk. E aí eu comecei a juntar esses conceitos, e aí meio que a ideia do amassofuturismo surgiu. O afrofuturismo, para quem não conhece, claro que ele ganhou proeminência com o lançamento do Pantera Negra, né? Mas o afrofuturismo é um movimento assim que existe mais ou menos desde a década de 60, 70, né? Que é um jeito de, além de criar narrativas alternativas para ficção científica, né? Sair daquela ficção científica dos Jetsons, né? Tipo, onde só tinha gente branca vivendo no céu e tal. Além de que é uma narrativa alternativa, também busca, através da ficção científica, falar sobre questões atuais, né? Sobre o que é ser uma mulher negra, um homem negro, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Bom, aqui algumas fotos representando um pouco da cultura do norte do Brasil, né? Aquilo que estava me influenciando, tanto Belém quanto Manaus, um pouco da cultura, a questão dos povos ribeirinhos e tal. Cyberpunk, né? Um estilo que eu sempre curti, assim, um gênero que eu sempre curti. Tem bastante influência do Deus Ex, gostei bastante de assistir o Ghost in the Shell, as continuações também, alguns jogos Cyberpunk que também servem como influência estética. E o Solarpunk é um movimento que surgiu mais ou menos em 2013, 2014 no Tumblr, de uma guria que estava pensando em como a ficção científica tinha se tornado tão distópica, tão pessimista, né? Então, ela estava querendo pensar num futuro que fosse um pouco mais otimista, que não mostrasse só problemas, mas que trouxesse soluções para a mesa também, né? Então, ela pensou nesse futuro onde os seres humanos vivem em harmonia com a natureza, onde as cidades são feitas pensando em integração com a natureza, não como um combate entre civilização e meio ambiente e tal. E por causa disso, juntando todos esses conceitos, tanto do solarpunk, quanto a cultura do norte, quanto o cyberpunk, foi meio que óbvio para mim que eu deveria explorar mais a questão dos povos originários, né, dos povos indígenas, assim, porque, querendo ou não, eles vivem em harmonia eles sabem como preservar a floresta amazônica, vivem em harmonia com ela, há milênios até, e também isso era algo que eu nunca tinha visto, né? Eu não tinha visto nada sobre futurismo indígena aqui no Brasil, e muito menos a Amazônia futurista também, né? Então, meio que eu esbarrei nessa ideia do amassofuturismo e aí eu comecei a pensar num projeto. No começo seriam 10 ilustrações. Sim, essa é uma das experimentações que eu fiz antes de anunciar o conceito, de certa forma, assim. Dá para ver que tem muita influência cyberpunk ainda, com os cabos saindo do pescoço, da nuca e tal. Mas aqui eu já comecei a trazer um pouco mais para essa questão mais indígena, mais cabocla, mais parda, de certa forma, para a ficção científica. Então, aqui tem alguns esboços que eu fiz para a primeira ilustração do amassofuturismo. Ali na esquerda a gente tem uns thumbnails, né, uns pequenos esboços assim que eu uso para estudar a composição, qual é a história que eu quero contar e tal. E aí, quando eu acho um thumbnail
mais ou menos interessante, eu começo a desenvolver ele de pouco em pouco, assim, e vou rabiscando, vendo quais formas se encaixam bem, quais que não se encaixam, e aí eu vou finalizando essa line art, né, esse trabalho com a linha, e aí eu comecei a botar cor, né, experimentar como é que eu posso deixar com uma cara de dia, qual que vai ser a cor da sombra, qual que vai ser a cor da luz e tal, e aí de pouco em pouco vou refinando, e aí aqui na direita a gente tem a primeira imagem finalizada do Amassofuturismo, né, onde eu queria passar bastante essa ideia do otimismo, do futurismo, mas também essa ligação com a Amazônia e os povos originários também. Para minha surpresa, quando eu lancei isso aí, tipo, teve uma reação que eu realmente não esperava, né? Tipo, sei lá, teve 2.000 likes no post no Facebook, eu ganhei, sei lá, 6.000 likes no Instagram, coisa que eu nunca tinha recebido antes, né? Com os outros desenhos e pinturas que eu tinha publicado. E aí eu continuei a desenvolver a ideia, assim, né? Aí aqui, isso aqui seria a ilustração que eu chamo de caminhabas, né? Porque muito das questões do amassofuturismo também, como eu falei antes, era uma coisa pessoal. Então eu usava o amassofuturismo como uma forma de eu pesquisar um pouco mais sobre a minha própria região, sobre a influência das culturas indígenas que elas tiveram na minha vida. E aí nessas pesquisas, vendo histórias, vendo lendas, vendo, né, grandes líderes que existiram nessa história, eu encontrei a lenda das Icamiabas, né, que seriam essas mulheres guerreiras, que na verdade seria a origem do nome das Amazonas, né, quando o conquistador Orellana estava atravessando a Amazônia pelo rio Amazonas, ele disse que encontrou uma tribo de mulheres guerreiras que não tinham, que viviam sem homens, que tinham a sua própria sociedade, e aí usando essa lenda eu pensei nessas Icamiabas do futuro, né, que elas estariam aí nesse papel de proteção das cidades amassofuturistas, ou estariam caçando algo e tal. Essa aqui foi a terceira ilustração, né, que eu chamei de Alsuba, que significa amar, na língua tupi-guarani. E aqui tipo, mostra um pouco mais dessa metrópole, né? Tem bastante influência do cyberpunk também, a questão de todo esse neon, assim, mas eu também queria mostrar esse lado, essa mistura do cyberpunk com a natureza, né? Esses trabalhos aqui eu acho que eu fiz em 2020 já, talvez. Aqui eu comecei nessas duas eu criei um mock-up 3D no Blender, né? Fiz um cenário assim, testei umas iluminações e aí depois eu pintei por cima e coloquei os personagens, né? Aqui eu tava sendo mais influenciado pela Arte Nouveau, um pouco pela Secessão de Viena, assim, os trabalhos do Gustav Klimt, um pouco do Mucha. Então, estava usando esse contraste entre partes bem arte finalizadas, bem renderizadas, com planos bem gráficos, assim, bem chapados, e bastante simbolismo, né? Aqui na esquerda a gente tem um Guaraci, que seria o deus Sol, no meio a gente teria a Jaci, que seria a deusa Lua, e aqui na direita é um quadro que eu estava chamando de Morubixaba, né? Que digamos que é uma outra forma de cacique, né? Significa um chefe e tal. Aqui na esquerda tem um que eu chamei de remadora, né? Que eu estava explorando mais essa estética do massofuturismo, né, bastante influenciado pelo Klimt. E aqui na direita é um trabalho mais recente desse ano, assim, de uma Icamiaba também, que também está dentro dessa linguagem da Secessão de Viena, da Arte Nouveau, do Jungian Stil e todos esses movimentos do começo do século XX. Esse aqui é um trabalho que eu fiz para o Twitter recentemente. O Twitter fez um evento chamado Twitter Art House. Eles me convidaram para fazer uma ilustração exclusiva para eles. E aí eles tinham um tema de comunidade de arte, né, o grupo de arte. E aí eu imaginei essa cena na beira de um rio, com o pessoal, né, desenhando modelos. Aí uns estavam usando tipo uma tablet flutuante, outros estão usando
um aparelho de realidade virtual, e tem essa questão da conexão com a natureza ainda e tal. Esse é um trabalho que eu publiquei em março. Esse aqui é um trabalho que eu publiquei uns 3 meses atrás, eu acho, que era por Facebook Latam Season, eles me convidaram aí. Eles estavam falando sobre o poder da diversidade para as empresas, né, como é importante as empresas investirem em diversidade. E aí eles pediram para fazer algo com o tema de realidade aumentada e realidade virtual também, né? Isso aqui é a última obra que eu fiz, que chama Rudá, que seria o deus do amor, assim. Não é tão futurista de certa forma, digamos, uma pintura mais clássica, assim. Tem bastante influência do Clint. E é isso aí, basicamente. Tipo, acho que eu dei bom resumo da minha jornada desde do design UFSC até meus trabalhos mais recentes. Agora, infelizmente, não tenho como mostrar ainda. Estou fazendo os trabalhos para a Natura, uma campanha que vai aparecer em setembro, mais ou menos, que envolve um pouco do massofuturismo. Estou pensando em fazer uma HQ, mas não é nada muito certo ainda, vendo alguns estudos sobre talvez fazer um curta-metragem, alguma coisa assim, tudo dentro dessa ideia do massofuturismo, assim. Então, bom, basicamente é isso. Espero que tenha dado para dar uma boa olhada naquilo que eu fiz. E estou aberto para perguntas aí. João, que trabalhos incríveis. E, cara, eu fico muito feliz, assim, de ver, né, um ex-aluno de design UFSC, né, despontando com essa qualidade material. Isso inspira, assim, a gente aqui do curso, né, os alunos também, assim, o pessoal de fora. E vários conceitos que você trouxe, essa visão, né, de criar alguma coisa nova, mas voltando para as origens, né? Dá vontade de viver nesse famoso futurismo aí das suas obras, tá? E não viver no Brasil 2021 que a gente tá, né? Sim. Bom, eu deixo aberto para o pessoal aqui fazer perguntas, porque é uma conversa mesmo, então eu tenho algumas, mas eu faço depois. Talvez eles vão fazendo e eu já vou também ensinando as minhas. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Uma coisa que eu quis mostrar ali quando eu trouxe aquele monte de rascunhos e rabiscos, assim, para mostrar que realmente foi um processo, assim, né? Então, quem está interessado em continuar dentro da ilustração, tipo, não precisa se cobrar tanto, assim, e achar que tem que desenhar, tipo, 12 horas por dia, direto, sem parar, mas é importante não desistir a longo prazo, entendeu? Então, tipo, tenham paciência consigo mesmo, né? Façam intervalos, tirem férias e tal, mas ao mesmo tempo nunca desistam de correr atrás disso. Foi um caminho árduo, né? Não foi fácil. Felizmente agora eu tô conseguindo viver desses trabalhos assim, mas tem que ter compromisso, entendeu? Eu tive que meio que fazer uma resolução própria assim, que tipo, se eu tiver que fazer isso até os 35, 36 anos de idade, eu vou fazer, só porque tipo, eu realmente não queria desistir. Então, tenham fé no processo, mas também saibam que não é uma coisa fácil que não é uma coisa que tu vai conseguir da noite para o dia, entendeu? Então, eu acho importante dizer isso aí. Com certeza, eu lembro assim, das aulas, né? Quando você fez mais para animação, se não me engano, né, João? Na tua aula, Na época do design, fez mais voltado para animação, não foi? animação, 3D, não tinha muito foco na ilustração. Não. A Eu- ilustração eu acabei procurando só depois, assim, que eu tinha me formado. mas eu lembro que você já era, assim, dedicado, pelo menos propunha, fazia bem feito, com os materiais, e fiquei um tempo sem, né, sem acompanhar teu trabalho. Depois, quando eu encontrei no Instagram, eu falei, nossa, que incrível, né? Que tá um trabalho maravilhoso. É uma referência para mim também. Não, assim, tipo, não é que eu sou muito dedicado, assim, conheço gente mais bem dedicada que eu, tá ligado? Tipo, a gente consegue passar 8 horas desenhando direto, assim.
Ainda sofro bastante com procrastinação, tá ligado? Uma coisa que eu sempre tenho que estar lutando contra, assim. Mas, tipo, eu consegui manter a disciplina a longo prazo, assim, tá ligado? Mas eu acho que eu não sou um exemplo de disciplina, tá ligado? Então, até falo isso para dar esperança, se tiver alguém tão procrastinador quanto eu, sabe que ainda é possível trabalhar dentro da ilustração. Só tem que entregar no prazo, tá ligado? Tem umas perguntas aqui que eu vou ler. É, o André fez uma pergunta. Para quem está começando na área de design e ilustração digital, é ainda recomendável começar pelo papel, caneta, lápis? Existe um problema em já pular pela ilustração digital? Como é que é isso para você? Cara, sei lá, são skill sets, assim. Tem coisas que tu vai aprender no digital que tu só vai aprender fazendo no digital. Mas tem muita coisa que tu aprende fazendo só no papel. Tu vê como é que o material trabalha, tu vê a questão de textura, tu começa a pensar como é que tu pode planejar um desenho, porque é muito fácil no digital. Se tu não gostar de uma cor, tu botar um filtro lá, trocar a cor rapidão e mexer com os níveis e tal. Isso é uma coisa que ajuda no processo no trabalho, mas é diferente quando tá fazendo no papel, porque aí tu tem que, antes de começar a pintar ou desenhar, tu tem que pensar mais ou menos aquilo que tu tá fazendo. E é uma coisa bem importante também, assim, de planejar a composição, planejar a luz, planejar as cores que tu vai usar. A minha recomendação, se a pessoa tem se é possível a pessoa fazer isso, é entrar num curso, seja online, seja de curso digital, seja de pintura, seja de desenho, porque um professor ele vai acelerar bastante o processo. Nessa questão de ser autodidata, assim, tu entra em muitos becos sem saída, assim, que tu poderia ter economizado 3, 4 meses de estudo, e às vezes com um vídeo tu consegue revelar uma coisa para ti assim que tu nem imaginava que podia ser feito. Mas se por enquanto a pessoa não pode pagar um curso, porque, né, por N motivos, mesmo assim dá para correr atrás. Então, tipo, para começar, voltando a responder a pergunta assim, para começar, cara, pode fazer os dois. Começa no papel, treina no digital, porque tu consegue transferir aquilo que tu aprende no papel para o digital e aquilo que tu aprende no digital um pouco para o papel também, tá ligado? Então, não tem, não tem um começo assim que é perfeito, tá ligado? O importante é ir em frente. Vai em frente, vai aprendendo, vai quebrando a cara. O importante é não desistir. A Laine, que é a minha orientanda, ela está inclusive fazendo, ilustrando as histórias, né, do povos originários, e ela fez uma pergunta que eu iria fazer depois, ó. Eu tenho uma pergunta. Para desenhar as pinturas corporais, você faz uma pesquisa de significados antes? Se sim, em qual material específico? Então, é uma coisa complicada, assim, porque não tem muitos materiais na internet, né? Eu não tenho contato com povos indígenas e tal. Claro que eu tento pesquisar o mais a fundo que eu consigo, né? Tipo, tem um site do PIB socioambiental, né? Que é Povos Indígenas Brasileiros Socioambiental, que eles têm uma biblioteca lá de informações dos diferentes povos e tal. Eu encontrei algum PDF ou outro falando sobre certos significados, mas é uma coisa muito de artigo acadêmico, assim, uma coisa muito específica. E por causa do meu trabalho com o masculturismo, tipo, eu uso essa questão dos grafismos de uma forma futurista também. Então, ao mesmo tempo que eu sempre estou buscando respeitar essas diferentes culturas, eu ainda me dou certa liberdade para poder criar em cima delas, entendeu? De criar novos grafismos, de misturar essa questão das roupas, dos grafismos, das culturas e tal. Então é meio que um cabo de guerra, assim, tipo, eu sempre estou prestando atenção, tipo, se alguém aparece com uma crítica para mim, falando assim, tu tá usando isso aqui de forma errada e tal, eu sempre estou de ouvidos abertos, né? Mas felizmente por enquanto não teve problema, assim, nunca chegaram para mim falando assim, tu usou esse grafismo de forma errada aqui, e seria legal tu usar dessa forma e tal. Nunca aconteceu, mas se acontecer, tipo, eu vou corrigir na hora assim, vai ser mais um aprendizado. Mas realmente os materiais
são limitados, assim, sobre essa questão dos significados dos grafismos. Tem outra pergunta aqui da Ludmilla. Ela quer saber como você conseguiu os primeiros trabalhos, se você foi atrás ou foi indicação. Os primeiros trabalhos... Bom, primeiros trabalhos como freela, eu consegui na internet. Acho que eu entrei no site tipo Fiverr, ou aquele freelance, alguma coisa assim. Tipo, comecei a fazer uns trabalhos de $10, $15, $20, assim. Mas, de certa forma, foi bom, porque eu comecei a treinar como essa parte de negociação, como precificar, e de pouco em pouco foi aumentando os preços que eu ia cobrando, né? Mas de indicação, cara, indicação tem começado a aparecer mais agora, assim, eu nunca... Eu passei bastante tempo mandando currículo, fazendo entrevista, não estava dando certo, tá ligado? Enquanto isso, tinha que correr por fora, assim, procurando os filas. Mas o começo foi bem devagar, assim, tipo, fazia, né, uns retratos que pediam para mim, e falar, eu gosto do personagem de certo anime, tipo, me veste que nem ele, sabe? Esses trabalhos bem comuns, assim, na internet e tal. Mas os trabalhos maiores começaram a aparecer depois que meu portfólio ficou mais específico. Quando eu comecei a direcionar mais o meu portfólio, né, que é uma coisa voltada mais para o solarpunk, para o massofuturismo e tal, aí o meu portfólio se tornou diferente. E aí certas empresas, certas organizações começaram a me procurar, né, porque não tinha ninguém fazendo um trabalho parecido. Então, se eu tenho uma dica que eu posso deixar para vocês aí, tipo, tanto a questão de mídia social quanto a questão de portfólio, é direção, né? Então, pensar se o cara quer trabalhar com, cara, ou a guria quer trabalhar com concept art para games, tu faz um portfólio direcionado para isso. Tu quer trabalhar com prop design para games ou filmes, tu faz um portfólio só de prop, né? Tipo, martelos e, tipo, voltado para medieval, martelos, espadas, escudos, uma coisa mais futurista, faz lá de carro, de braço, qualquer coisa que seja, assim. É importante o teu portfólio não ser genérico, né? Então, é um jeito de chamar a atenção, assim, eu acho. Mas, voltando, os primeiros trabalhos que eu peguei eram bem baratinhos, assim. Mas era no começo, tá ligado? Não podia reclamar, não tinha nome. E ajudavam a pagar as contas e uma cerveja de vez em quando. Eu vou lendo as perguntas aqui, mas também quando vocês estiverem, gente, como é uma conversa, vocês podem sentir a vontade de colocar a mãozinha ali, daí na vez, fazer a pergunta, tá? Vocês mesmos, e trocar ideia também, tá? E se quiserem escrever, que eu faço a leitura. O Anderson quer saber, assim, nas suas obras, você tem um pouco de estudo sobre lendas da cultura indígena, né? Então, também já aumenta a pergunta dele, onde que você consegue esse material além do FIPID? Tem algum outro material que você, assim, faz a pesquisa? Cara, minha pesquisa é basicamente pela internet, assim, infelizmente não tem como ter esse tipo de inserção dentro de uma cultura específica indígena, né? Tem uma página legal chamada Folclore BR. Ela é voltada mais, digamos, para um folclore brasileiro, assim, um folclore mais geral. Mas eles corrigem algumas coisas de alguns estereótipos que a gente tem sobre as culturas indígenas, sobre essa questão de mitologia, folclore e tal. É uma página bem legal assim de se ver. Folclore BR. De vez em quando consegue encontrar algum trabalho acadêmico falando sobre certo conceito, tipo da mitologia e tal. Mas a minha pesquisa não é tão profunda assim que, tipo, passaria pelo rigor de uma banca de TCC, tá ligado? Então, bom, basicamente é isso, assim. A professora Cristina Nunes quer fazer uma pergunta. Oi, João. Oi. Primeiro, quero te parabenizar. Acho que é muito legal a gente estar vendo um trabalho que junta uma série de conceitos que a gente trata no curso
tanto essa questão que você está comentando, do planejamento do desenho, quanto retomar algumas coisas relacionadas com história, que para mim são motivo de orgulho. Você está buscando aí o Art Nouveau como estratégia de expressão para falar sobre uma tecnologia positiva, que eu acho que é exatamente o espírito do Art Nouveau. E eu queria que tu falasse um pouquinho para a turma se existe aí um movimento realmente de um Amazon futurismo, se tem mais gente que está envolvida nisso, como que isso está acontecendo, ou se realmente foi uma ação mais individual, que foi um resultado da tua pesquisa. E também eu queria saber se tem algum outro ilustrador brasileiro que te inspirou. Seria isso. Bom, primeiro, obrigado pelas palavras de carinho, Cristina. Bom, depois que eu comecei a conversar com algumas pessoas sobre ficção científica no Brasil, eles me falaram que já tinham algumas obras que falavam sobre futurismo indígena, sobre um pouco de cyberpunk, um pouco uma coisa envolvendo a Amazônia, assim, mas eram contos, tipo, histórias curtas, assim, meio perdidas no tempo, assim, não faziam parte de um movimento maior. Até onde eu sei sobre a questão do amazofuturismo, foi o primeiro, assim. Tanto que por isso que chamou a atenção, que teve esse tipo de reação, porque não tinham posto isso no papel de certa forma, né? E é bom porque inspirou, tá inspirando várias pessoas, principalmente na parte literária. Né? Eu já escrevi o prefácio de uma antologia que foi feita por um pessoal do Belém, de Belém do Pará, né? Em setembro agora vai lançar uma nova antologia de contos amazofuturistas que eu pintei a capa, né? E lá vai ter tipo uns 20 contos mais ou menos assim inspirado no amazofuturismo. Na parte visual, não tem muita gente ainda. Eu ainda estou meio que sozinho nessa parte. Assim, as maiores movimentações que eu vejo sobre esse futurismo indígena, futurismo amazônico, é na parte literária e na parte musical também. Eu vi já tem alguns artistas aparecendo que estão usando isso como inspiração. Algum artista brasileiro que me influenciou? Deixa eu ver. Pior que não, cara. Pior que não, porque como eu passei bastante tempo focado na parte de querer trabalhar com games e tal, de ser concept art, meu olho sempre estava muito virado para fora, né? Então, a maioria dos artistas que eu usava como referência assim, são concept arts que trabalham na França, nos Estados Unidos, no Canadá e tal. Então, de parte visual, mesmo assim, eu tenho bastante influência da indústria de games, né? Então, tem alguns artistas poloneses, artistas russos, artistas canadenses, artistas franceses e tal. E eu sempre estou procurando novas referências, assim. Ultimamente, eu tenho olhado mais agora para o passado, né? Então, eu estou estudando um pouco sobre a parte da Arte Nouveau, da Secessão de Viena, sobre a parte dos impressionistas e tal. Então, as minhas referências agora estão mais para Klimt, mais para Mucha, mais para Monet, Van Gogh também e tal. E talvez daqui a um ano minhas influências sejam outras, sabe? Mas realmente, por enquanto, de artistas brasileiros, assim, eu não tive muita influência, não. A Maria Clara, que foi a última participante da nossa conversa ilustrada, ela quer fazer uma pergunta. Oi, eu queria parabenizar muito o seu trabalho. Eu já sou fã do seu trabalho há tempo. O que eu queria dizer é que, tipo, eu fiz meu TCC e ele foi com povos indígenas, e o que eu achei muito, muito legal que você fez foi que você coloca eles no futuro, assim, né? E isso é uma coisa que eu lembro que eles falavam muito, que as pessoas, elas querem que o indígena fique no passado, e sempre no passado. E isso é uma coisa que eles sofrem mesmo, porque eles, né, tipo, passaram 500 anos também. E eu queria saber se você tem, tipo, vontade de, sei lá, trabalhar diretamente com eles, assim,
também porque, tipo, eu tenho contato direto com o pessoal do Instituto Saúde Mental e tal, e eu acho super legal um feedback, tipo, um trabalho direto assim, com eles, porque é muito legal o que você faz, porque é uma coisa que o pessoal, não sei se tá no eco, gente, desculpa, mas o pessoal, eles têm muito esse negócio tipo, indígena que ele quer sair da aldeia, né? E ele acaba sendo meio que marginalizado por causa disso. E o jeito que você faz é um abraço muito grande, assim, nele, que eu acho. E essa é a minha pergunta, se você tem, tipo, vontade de trabalhar diretamente, assim, com alguém e tal. Indígena. Ah, bom, primeiro, faz tempo que eu não te vejo, Clara. Bom te ver, te ouvir, na verdade, né? É claro, nós frequentamos o curso ao mesmo tempo, né? Sim. Vontade eu tenho de trabalhar direto com os povos indígenas, mas eu não saberia como organizar isso, assim. Talvez agora, com os trabalhos que têm aparecido agora, talvez eu consiga me organizar com alguém me convidar para certo projeto para fazer algo assim. Eu já pensei em trabalhar junto com alguns artistas indígenas, né, sejam escritores ou músicos, tipo a Catumirim, ou alguns MCs que tem por aí, mas nada foi muito concretizado ainda. Sinceramente, eu pessoalmente não saberia como começar esse tipo de trabalho direto com os povos indígenas. Ah, então eu vou entrar em contato com você. Não, Porque esse trabalho parece muito isso, sabe? É muito bom. vamos Parabéns. ver como é que dá para fazer assim. Eu tô aberto a novas propostas. Assim. Realmente tenho vontade, seria legal ver o que pode surgir disso aí. Fica muito uma visibilidade muito boa para Se tu isso. puder organizar isso aí, eu agradeço também. Sim, sim, eu vou entrar em contato com você, gente. Obrigado, cara. Legal, né? Ponto de encontro também do pessoal, né? Essa turma de vocês foi realmente muito boa, né? Saiu muita gente que tá aí descontando. Muito legal aproximar, né? Vocês têm a reunião da turma anual, né? Agora é uma versão aqui. Guilherme fez uma pergunta. Eu tenho muita dificuldade de descobrir meu próprio músculo próprio. Eu venho desenrolando há muito tempo no papel e só agora que comecei no digital. Quando você descobriu o seu estilo, teve algo que auxiliou nessa descoberta ou veio gradualmente com o tempo e a prática? Tá, tá, tá. Estilo é uma coisa complicada. Eu ainda tenho dificuldades em achar um estilo, assim, de certa forma, porque eu gosto de experimentar bastante, né? Então, tem alguns trabalhos meus que são bem cartunescos, tem alguns trabalhos que são bem realistas, tem alguns trabalhos que são semi-realistas, com proporções exageradas e tal. Eu sempre gosto de estar brincando com isso aqui, justamente para achar um estilo. Querendo ou não, eu meio que acabei achando um estilo próprio, assim, mas veio depois de muita prática. Uma coisa que eu acho recomendada para quem quer se dar bem nessa questão da mídia social e a questão de portfólio também, é que, se possível, se a pessoa já tem uma estética definida, já tem uma mensagem para passar de certa forma, de ela manter um estilo coeso. Né? Quando a pessoa entra no teu perfil, ela gosta de ver aquilo que ela já estava seguindo antes. Né? Então, se tu tem tipo, um tipo de trabalho que usa uma certa paleta de cores, com um certo tema, ela quer ver mais daquilo, por isso que ela te seguiu. Então, se uma hora tu faz, tipo, tu tem lá 10 posts sobre desenhos de flores, e aí do nada, assim, tu manda um desenho de um robô com uma arma assim matando alguém. E aí depois tu manda de um carro, aí depois tu manda de uma paisagem. E aí depois tu volta para a flor, o teu seguidor ele fica confuso. O que esse cara tá fazendo aqui? E aí o estilo o estilo entra nisso também, né? Tipo, tem uns artistas conhecidos aí no Instagram, tem a Ciarine, tem o Ilya Kovichnov, tem o Piccolo. Eles têm um estilo bem próprio, sim, e toda vez que eles botam um post diferente, tu sabe que vai seguir o mesmo estilo, não vai ser algo que vai sair muito daquilo, tá ligado? Então, quanto à questão de achar um estilo, é uma pergunta difícil até, porque eu não sei se eu achei o meu,
de certa forma, né? Então, talvez uma hora você tenha que bater o martelo, assim, de achar, não, eu quero desenhar só coisas realistas, eu quero desenhar só coisas cartunescas, eu quero desenhar só, tipo, com cores chapadas e uma linha meio trêmula. Sabe, tipo, eu quero desenhar só com esse tipo de paleta e tal. É uma coisa que tu vai ter que, é uma decisão, é uma coisa de design que tu vai ter que decidir, né? E o estilo, de certa forma, ela meio que é um meio em direção ao fim. O estilo, a tua técnica, ela tem que fazer parte da mensagem. Então, se tu quer fazer um desenho que seja mais próximo do infanto-juvenil, o teu estilo, ele tem que ser um meio que vai levar ao fim de chamar esse tipo de público, entendeu? Então, tu pode usar cores mais pastéis, cores mais leves, com certo tipo de linha e tal, com certo tipo de arte de finalização. E aí, se o teu fim é alcançar um público que é mais do sci-fi, do cyberpunk e tal, talvez seja melhor tu apostar no estilo mais fotorrealista e tal. Então, é uma decisão que tu vai ter que fazer. Temos duas perguntas aí da Maria Clara de novo e da Isabela. As duas é sobre estilo, porque daí talvez podem fazer juntas já. Eu acho que a Clara só não, tipo, tirou a mãozinha, sabe? Ah, tá. Então, Eu não sei. pergunta, Maria Clara, é isso? Pode fazer pergunta, Isabela. Tipo, eu penso que, sei lá, num futuro eu queria trabalhar com ilustração, né? Só que na minha cabeça, assim, é muito difícil, sabe? Você tem que ter um diferencial, e só quem tem esse diferencial e consegue se destacar é contratado e tal. Aí é justamente essa questão do estilo também, né? E aí acho que ficou um pouco frustrante, assim, sabe? Mas não sei direito. E aí eu queria perguntar para você, o que você acha dessa questão? Você realmente acha que, tipo, tem que ter esse diferencial para se destacar nesse tipo de mercado? Bom, é difícil, sim. Pelo menos para mim foi bem difícil, tá ligado? E é importante ter um diferencial, sim, mas o diferencial não necessariamente significa que tu tem que ser o próximo Michelangelo, né? Tem que ser o próximo Da Vinci, o próximo Rafael, Caravaggio, quem seja. Não precisa ter um primor técnico exatamente. Porque se tu vê, por exemplo, assim, qual que era o nome daquele cara? Acho que é Paulo Moreira, que ele faz umas tirinhas no Instagram e tal. Eu acho que é o nome dele. Tu vê a técnica, tipo, ele desenha bem, mas tu vê que a técnica dele não passa por uma arte de finalização que vai demorar uma semana para terminar uma obra. E ele tem, tipo, sei lá, 500 mil seguidores, eu acho, no Instagram, e, tipo, tá fazendo trabalho para marcas aí, tipo a Fiat, quem quer que seja. Mas dentro desse jogo da mídia social é importante tu cativar um público, né? E esse público pode ser cativado usando um estilo que não necessariamente vai te dar muito trabalho. O diferencial que tem que ter na questão da tua história, da tua mensagem. É mais importante tu capturar o coração do teu espectador do que o olho dele, entendeu? Porque muitas vezes, tipo, o cara faz uma arte muito fodona lá, bem finalizada e tal, mas é uma coisa vazia, tá ligado? Enquanto, tipo, uma tirinha lá de 3 quadrados que fala sobre uma história de amor cativa muito mais pessoas. E esse ilustrador, tipo, depois pode ser chamado por uma marca ou outra para fazer algum trabalho para eles, tá ligado? Então, é difícil, tu tem que ter um certo diferencial, mas o diferencial não necessariamente tem que ser primor técnico. Temos mais uma pergunta aqui do Francisco. Sobre composição, como você chega na decisão final de poses, luz ou estruturas da ilustração? Como eu chego na composição? Uma coisa muito sentimental, né? Uma coisa no filme. Não, assim, uma coisa que tem que treinar. Quando tu vê composição, como é que eu posso falar isso? Não sei se a Isabela falou alguma coisa ali. Só um momento. Realmente é difícil alcançar essa coisa do diferencial da ideia, assim, é uma coisa que tu tem que ir experimentando, né?
A ilustração é difícil tanto de tu alcançar uma mensagem legal, quanto tu ter uma técnica bem boa, assim. Então, tem que ter compromisso e nunca desistir, né? Bom, voltando à pergunta sobre a composição, sempre tem que estar pensando em balanço, né? Quando tu faz uma composição, tu pode resumir qualquer composição em 2 valores, basicamente. Se quiser, tu pode fazer uma ilustração em preto e branco, com formas chapadas, cores chapadas, e aí tu começa a balancear isso aí, dependendo daquilo que tu quer passar. Se tu quer criar, por exemplo, uma composição bem arrojada, bem dinâmica, tu faz uma composição na diagonal, por exemplo, assim, e aí todos os elementos estão caindo para um lado. Isso já vai passar uma ideia de dinâmica. Se tu quer fazer uma composição bem balanceada, tu pode usar uma estrutura clássica de triângulo, assim, que é bem estável, né? Ou circular, o que for. Então, é uma coisa que tu tem que ir experimentando, assim, tipo, eu não sei para qual área tu tá pensando em trabalhar, se é games, filmes e tal, mas, tipo, copie cenas de filme, pegue as obras de algum artista que tu gosta e copia elas também, né? Não estou falando de fazer plágio, mas estou falando de copiar como forma de estudo, né? E tu vai ver como é que o cara faz a composição dele, como é que ele escolhe as cores dele, como é que é o brushwork dele, entendeu? Essa é a minha recomendação, assim, tipo, faça thumbnail de composição, estude a obra de outros artistas, veja cenas de filmes e tal, e aí de pouco em pouco tu vai pegando esse feeling de quando uma composição está alcançando o objetivo que tu quer chegar. Os comentários aqui estão maravilhosos, né? O pessoal já quer uma série da Netflix já, com a Amazon Futurismo, com o seu trabalho, João. Eu quero também. Se tiver um contato aí, é só falar, também quero. E a professora Cris, né, comentou aqui que você tem que lançar um manifesto, né? Já que você lançou a ideia e faça... Manifesto antropofágico, né? Nada. Prefiro ficar só no desenho mesmo, escrito não é comigo. E a gente tá lembrando, né, um projeto que a professora está fazendo, né, que é para o ano que vem, né, nós, professores, muitos professores estamos participando nesse ano, para o ano que vem, que são 100 anos, né, do modernismo. Então, eu vejo, assim, que o teu trabalho, ele também vem a renovar, né, uma nova estética, até de pensar, né, a arte hoje, né, e pensando assim na projeção futura mesmo, incluindo, né, essas discussões que são muito fortes hoje em dia e deveriam ter sido já há muito tempo, e espero que de fato, né, tem mais pessoas falando e produzindo esse amazofuturismo. Agora eu quero fazer uma pergunta. Essas empresas, quando elas te procuram justamente para, no caso do trabalho, né, do amazofuturismo, elas vêm já com uma ideia pronta, assim, do que eles esperam para essas campanhas, ou por ser um assunto muito novo que você que acabou formalizando aí, né, no seu trabalho, se fica aberto para você fazer justamente pelo teu traço, né, pelo teu estilo? Eu acho que todas que entraram em contato comigo até agora deixam bem aberto, assim. Tem temas gerais que eles querem trabalhar. Por exemplo, assim, naquela do Facebook ali, eles estavam... O tema daquele episódio era realidade aumentada, realidade virtual. Esse era o tema que eles me deram. Agora, de resto, eles deixaram bem livre para aparecer com qualquer tipo de composição. Esse trabalho da Natura que eu fiz aí, que não vai aparecer daqui a pouco, também eu trabalhei em conjunto com outro artista, um estilista, na verdade, e eles deixaram a gente bem livre, assim, para trabalhar esses conceitos. Claro que depois a gente tinha que passar pela Natura, né, ver se estava dentro da mensagem da marca deles, né, se tinha alguma coisa que estava fugindo disso. E a gente fazia certas modificações, mas estava bem livre, assim. Os trabalhos que eu faço para algumas universidades que envolvem o tema mais de ficção climática, solarpunk, futuro sustentável, eles também me deixaram bem livre, assim, para aparecer com novos conceitos. Então, por enquanto, está tudo ótimo, assim.
realmente não tive nenhum briefing que era talhado na pedra, assim, tem que ser desse jeito específico, assim, não, deixaram bem livre. Que é legal, né? Que é bem legal, assim, de ter esse tipo de liberdade criativa. Mais uma pergunta aqui do André. Se você chegou a trabalhar na área de games ou ainda tem vontade, projeto de fazer algum trabalho voltado para essa área? Cara, o trabalho de games que eu fiz, eu trabalhei num game educativo que é feito aí na UFSC mesmo, né? Eu tentei mandar o portfólio para algumas empresas de games há anos atrás, mas tanto para o meu portfólio não tá bom, quanto, tipo, sei lá, não ter nenhum amigo lá dentro assim, tipo, não consegui entrar, tá ligado? Talvez eu quero trabalhar com games ainda, não teria nenhum problema em fazer isso de novo, tá ligado? Mas por enquanto não tá não tá nos meus objetivos, assim, se, tipo, eu conseguir encontrar uma equipe, alguém entrar em contato comigo querendo fazer um game, eu aceito de bom grado, assim. Mas acho que ano passado uma equipe entrou em contato comigo, estavam desenvolvendo um game baseado no massofuturismo, mas eu não faço parte do processo, sim, mas eles estavam usando foram inspirados na estética, assim, para criar um game tipo o Hades, sabe, que é aquele roguelike e tal, que é de cima, assim, de lutinha e tal. Mas eu não tô envolvido nesse projeto, não. Mas eu ainda quero trabalhar com games, se possível. Mande propostas. Bom, aqui escrito temos a última pergunta. Depois, se alguém tiver mais alguma, né? Já deu uma hora, não sei como é que tá aí, João. Tá tudo bem? Tô de boa. Bom, a gente vai sugar tudo que a gente pode, né? Porque não é sempre que a gente tem acesso, né? Deixa eu ver aqui. Acho que da Fernanda, eu tenho uma dúvida bem por curiosidade mesmo. Como as suas ilustrações você retrata um tema futurista? Você aborda ou pensa em abordar o que há hoje na sociedade, que estimula essa realidade e corrobora para ela acontecer? Pensei nisso por na lei há regras que são escritas para pessoas indígenas ou critérios diferentes caso eles sejam vítimas ou autores de um delito. Eu imagino que isso seja relacionado à questão de ver os problemas que a gente tem hoje em dia, né, essas diferenças de tratamento nos dias de hoje, assim, você imagina o futuro. Então, você pensa sobre essa relação dos dias de hoje, é isso, Fernanda? Oi, licença, dá para ouvir? Dá sim. É porque eu pensei nessa abordagem que você estava falando de contar as histórias e culturas e lendas indígenas, mas eu não sei como direito, não tenho argumentos e não vejo muito de como a sociedade trata eles, e ainda mais perante a justiça, como a lei vê as pessoas indígenas, de querer incluir, mas também querer proteger e preservar a cultura. Então, eu queria saber se nos seus desenhos você pensa ou faz isso de ver o que tem na sociedade ou na lei que ajude a realidade que você representa nas ilustrações. Bom, eu nunca parei para pensar na lei, exatamente, sobre leis específicas sobre que envolvem os povos originários, assim. O que eu posso falar é que a ficção científica é muito mais sobre o presente do que o futuro em si, né? Porque muitas das coisas que aparecem na ficção científica, elas pegam assuntos que estão em voga no momento, que são importantes no momento, e extrapolam eles para o futuro para mostrar possíveis cenários, né? Então, por exemplo, no caso do cyberpunk, quando ele surgiu mais ou menos ali na década de 70 e tal, foi bem na época que o Japão estava em crescimento, e começaram a aparecer políticas neoliberais e tal, e começaram a pensar nesse futuro onde, tipo, onde basicamente tudo era controlado por corporações, né? E também estava pensando na questão da conectividade das pessoas com a internet, né, o mundo cyber e tal. Então, imagina esse futuro que é distópico, controlado por corporações,
onde todos os pedaços da pessoa são comodificados e tal, onde tudo vira uma mercadoria, e aí extrapola isso, né? Mas isso fala muito mais sobre a década de 70, sobre a década de 80 do que o futuro em si. No caso do Solarpunk, eu acho que o Amazofuturismo também se encaixa nisso, a gente está falando mais sobre questões do presente também, né? A gente está falando sobre a crise climática, está falando sobre, simbolicamente, sobre a falta de inserção de pessoas de cor nas mídias, né? Na ficção também, principalmente na ficção geral, assim. A gente está falando sobre a desertificação da Amazônia, a gente está falando sobre o próprio Brasil, na questão, assim, tipo, dessa ideia de futuro, que o Brasil sempre foi o país do futuro, né? Mas meio que esse futuro se perdeu no caminho, né? Então a gente está meio que ao léu, né? Tá boiando aí no mar e tal, não tem uma ideia de futuro e tal. Agora, sobre questões indígenas atuais, sobre a questão de demarcação de territórios, sobre a questão de ataque de grileiros e tal, é uma coisa que eu sempre tenho em mente, assim. Talvez não seja muito transmitida nas ilustrações, mas pelo menos na ideia de mundo que eu tenho do Amazofuturismo, essas questões, de certa forma, foram resolvidas, assim. Existem outros conflitos, mas nesse futuro um pouco mais otimista, elas foram resolvidas, né? Então, esses povos indígenas têm a própria sociedade, eles conseguem viver em harmonia com a natureza, podem sofrer ataque de latifundiários e grileiros, assim, mas tem muita mais capacidade de resistência e tal. Como nas ilustrações tem um viés mais otimista, é uma coisa que está no futuro, assim, eu acabo não entrando muito na questão de explicitamente falando sobre coisas atuais, né? Por exemplo, eu não estou falando do acampamento indígena que estava lutando contra a PL 460 e tal, mas é uma coisa que eu sempre tenho em mente. Assim. Eu não sei se eu respondi a pergunta, viajei bastante, que enrolei, mas eu espero que eu tenha conseguido responder em parte ela. Respondeu sim, muito obrigada. Bom, vamos encaminhando então para a gente ir fechando, né? Já deu uma horinha e pouco de conversa. Tem essa pergunta do Anderson, que eu acho que ela continua essa, e a gente já pode ir considerando assim, o fechamento dessa conversa, que seria hoje, apesar de ter um time definido, né? Você, falando sobre você, mas se você continua procurando novas ideias, uma nova versão de você para o futuro, o que podemos esperar, então, do João, né, do ilustrador, do trabalho do João, para o futuro também, né? Já que estamos falando de futurismo. Então, eu estava meio que pensando nisso, assim, tipo, qual vai ser o próximo passo, né? Porque agora, tipo, tem esses trabalhos aparecendo assim, e quando o cara está trabalhando, ele está muito com um cabresto aqui trabalhando, não está muito pensando o que vai ser depois. Mas eu estou pensando, além de estar trabalhando nesses projetos aí que eu falei antes, né, a questão da HQ, talvez um curta-metragem, talvez um board game, umas coisas parecidas assim. Estava pensando em expandir mais o Amazofuturismo e pegar outras regiões do Brasil, né? E ainda estaria incluso no futurismo indígena, mas não teria o tema tão amazônico assim. E, bom, recentemente também comecei a fazer aulas de pintura a óleo, né? Uma coisa que eu sempre quis fazer assim, estava experimentando, né? É uma coisa bem diferente assim de pintura digital, mas eu quero ver ainda se eu consigo, talvez um dia, quem sabe, vender os quadros aí, explorar novas estéticas e tal. Pode estar envolvida com a massofuturismo ou não, né? Mas eu realmente queria fazer algo que fosse mais brasileiro, assim, mais aqui da nossa casa, assim. Mas, assim, eu comecei agora, então eu não tenho muita certeza ainda de como é que vai ser. Mas, eu tô pensando em novos estilos, novas ideias e vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. João, eu queria fazer a última pergunta. Agora é mais para os alunos, porque em peso, né? Tem muitos alunos do design.
e você, né, que se formou no design, conhece a minha mentalidade design UFSC, e eu quero, assim, saber a tua, né, as tuas recomendações para o pessoal que faz design e quer ir para a área da ilustração, além dessas dicas que você deu, né, o que que você pode recomendar para eles, né? Eu acho que todo mundo também está um pouquinho, tem muita gente super interessada já, um talento aí que estão construindo, eu acho que tem, talvez Eu nós, posso recomendar. Maria Clara, assim. O que eu posso recomendar? É difícil, cara, porque, tipo, ao mesmo tempo que eu quero incentivar as pessoas, eu também não quero vender um sonho, tá ligado? Então, como eu falei antes, assim, não é uma área fácil. Realmente não é uma área fácil. Vocês não têm noção de quantas vezes falaram para eu fazer concurso público. Faz concurso e é o negócio de ilustração por fora, assim, mas o negócio que eu nunca vi o meu futuro fazendo outra coisa que não fosse ilustração, entendeu? Então, isso era uma coisa que meio que me incentivava, assim. Eu falei antes, assim, que eu tinha meio com compromisso que se eu tivesse que ficar estudando e quebrando a cara até os 35, 40 anos de idade, eu faria isso, mas eu queria virar ilustrador e tal. Mas, assim, o que eu recomendo de recomendação, primeiro eu já falei, né, seria procurar um curso, é uma coisa que vai acelerar bastante o processo de vocês. Felizmente, a gente vive numa era que tu consegue achar um curso online de qualidade, né? Tu vê ali, no caso, tem cursos online aqui no Brasil também, tem cursos online fora, tipo Schoolies, no Masters Academy, que tem um aprendizado bem bom, que eu acho que é tipo $20 por mês, e aí tu tem acesso lá, sei lá quantas centenas de horas de vídeo aula e tal. Mas tem coisa aqui no Brasil também que vocês podem procurar. Estudem os fundamentos da arte, assim, se a pessoa está procurando ter um certo primor técnico, certo rigor técnico, assim, de, né, estudar perspectiva, estudar anatomia, estudar teoria das cores, estudar desenho de modelo, gesto, todas essas coisas assim é legal. Tenham fé no processo, tenham fé que, tipo, se a pessoa desenha todo dia ou com frequência, mesmo que ela não queira, ela consegue melhorar. Né? Se ela, tipo, não, peraí, deixa eu voltar um pouco. Se a pessoa não quer, ela não melhora. Mas se a pessoa se aplica, se ela, tipo, ela tem um esforço consciente de estar querendo melhorar, ela vai melhorar querendo ou não, tá ligado? Porque é assim que funciona, tem que ter fé no processo. Então, tipo, saiba que aquele rabisco que tu tá fazendo, aquela cópia que tu tá fazendo, aquele estudo que tu tá fazendo, só tu vai estar melhorando tua observação de certa forma, assim, e aí tu pode passar uma semana se desenhar e quando tu volta para o papel ou para a tela, tu vai estar um pouquinho melhor. E tu vai conseguir perceber isso depois de um tempo, assim, que tu tá melhorando de pouco em pouco. Mas o mais importante é não desistir, continuar desenhando, seja meia hora por dia, seja 15 minutos por dia, seja 4 horas por dia, todo mundo tem seu ritmo, assim. Ao mesmo tempo que é bom a pessoa se empurrar, né, ter um pouquinho de disciplina, também é bom a pessoa saber parar, né, para não sofrer de burnout, de desistir, jogar os papéis para cima e desistir, nunca mais voltar para o desenho. Então é sempre bom manter esse balanço aí. E o que mais? Basicamente é isso. Assim, fé no processo, saiba que vai ser difícil, mas é possível. Só que tu vai ter que, como a Isabela falou, tu tem que se destacar de certa forma, seja na mensagem, seja na técnica, seja o que for, assim, porque, tipo, tem muita gente querendo virar ilustrador, né? E, tipo, ilustração não é uma profissão protegida, assim, que, tipo, CRM, assim, que tem que passar pela categoria e tal. Então, tipo, a pessoa pode ter, sei lá, só o oitavo do fundamental, mas se ela sabe desenhar bem, ou sabe escrever bem, ou sabe passar uma boa mensagem, ela vai estar competindo contigo, entendeu? Então, a competição é ferrenha, né? Ainda mais
cenário econômico que a gente vive agora, assim. Então tem que ter compromisso. Acho que é isso. Acho que não tenho mais nenhum ponto, assim. Vou na fé, mas saibam que não é fácil também. Muito bom, assim, né? Eu acho que a sua visão é otimista, mas ao mesmo tempo é realista, né? Não, não é aquela coisa assim, né? Eu não queria chegar e falar, não, pessoal, vai lá fundo, assim, tipo, só daqui a um ano vocês já vão conseguir e tal, porque realmente não é assim, tá ligado? Eu, quando comecei a levar a sério, eu pensava, não, se eu passar um ano aqui me dedicando, acho que depois eu vou conseguir um emprego já. Não. Eu precisei de 5 ou 6 anos, assim, ralando até começar a aparecer uma coisa que fosse só minha, tá ligado? Mas é possível. É possível, tá ligado? Se a pessoa tá. Se o homem e se a mulher estão dedicados, assim, eles conseguem. Mas realmente vai ser. Não vai ser um passeio no parque. Com certeza não, mas é, é isso, né? Essa dedicação. E aqui na disciplina, por exemplo, o pessoal, pela primeira vez, tem contato, né, com ilustração. Então, todas essas suas dicas, os links que eu fui também passando, de acordo com a tua fala, eu acho e recomendo muito, né, também, que o pessoal consiga avançar mais, quem quer ir para essa área mesmo, né? Posso falar mais uma coisa? Claro! Então, foco é importante. Tipo, sei lá, eu tenho muito esse viés de eu queria trabalhar com games, né? Então eu estava sempre procurando essa questão de estar mais próximo do fotorrealismo possível, que isso é uma parada mais exagerada assim, mas é o que eu tinha na cabeça. Mas, tipo, isso não é a única forma de viver de ilustração, tá ligado? Tu pode fazer ilustração corporativa, tu pode fazer algo voltado à história em quadrinhos, tu pode fazer algo voltado para o infanto juvenil. Tipo, se a pessoa desde cedo tem um certo tipo de foco, ela vai economizar bastante tempo. Então, assim, se, por exemplo, na cabeça, eu quero fazer capas de livro infantil. Se a pessoa realmente quer fazer isso, tipo, todo o plano de estudos dela vai estar focado nisso. E não necessariamente ela precisa, tipo, ser o mestre ou a mestre da pintura, entendeu? Se ela consegue passar bem aquela mensagem, se ela consegue achar um estilo que caiba dentro daquele mercado, ela pode se dar bem 1 ano, 2 anos, entendeu? Então, uma dica assim é tu pensar que tipo de mercado tu quer entrar e como é que tu pode direcionar tanto teus estudos quanto teu portfólio para aquele tipo de mercado. Né? E se não tem um mercado, tu pode tentar criar um novo mercado, tá ligado? Foi o meio que eu fiz ali, assim, tipo de pensar num novo conceito e aí tá dando certo agora, tá ligado? A Isabela perguntou, e se eu quero fazer um pouco de tudo? Meu irmão, então vai sofrer um pouco de tudo também, tá ligado? Mas é realmente complicado, assim, porque, tipo, eu acho que a maioria aqui tem o quê? De 20 a 23 anos, mais ou menos, né? Talvez mais novo, mais novo. Então, não é uma coisa fácil de decidir, assim, do dia para noite, tá ligado? Eu ralei bastante a cabeça para pensar aquilo que eu queria fazer durante a faculdade e depois da faculdade, tá ligado? Meio que foi num processo de eliminação, assim. Então, tipo, tu não tem que decidir agora também aquilo que tu vai fazer. Seria bom, tá ligado? Seria bom tu ter um objetivo bem definido assim, mas você está numa época de bastante experimentação ainda, né? Tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Então, abracem esse processo também de erro, de acerto, de quebrar a cara, e sempre mantenham os olhos e os ouvidos abertos, assim, sempre estejam experimentando com novas coisas, sempre experimentando com novas referências, novos conceitos, que com essa curiosidade ao longo do tempo e com um pouco de pressão da vida real, assim, vocês conseguem achar um caminho ali que vocês vão conseguir se encaixar, tá ligado? Então, não tenho medo de experimentar, não tenho medo de errar, e tenho fé. E complementando o que você estava falando, eu também falo para os alunos assim, eles estão na graduação, então
vão experimentar pela primeira vez num semestre alguns assuntos. E conforme vão avançando, aquilo vai sendo aprofundado, dá para ir trabalhando mais. E, de fato, né, é um momento de experimentação para se descobrindo. Talvez lá para o PCC é legal ele sendo a ideia fixa, é o momento de eu voltar para aquilo que eu gosto. Aí você tem mais um ano, dentro da faculdade ainda, com todo o assessoramento possível para poder praticar, né? Então, fica essa dica aí também para a Isabela, né, e para os outros que fizeram esse pensamento. João, quero te agradecer muito, parabenizar pelo seu trabalho. Obrigado por ter retornado à casa, né, nesse online. Eu tenho certeza, assim, que os alunos vendo grandes ilustradores, ainda mais, né, você aqui que tem todo esse trabalho, todo esse estudo, e desenvolveu e criou, né, um conceito novo, e vem que sai do design, e do design UFSC, então, para muitos que estão aqui, né, acredito que é aquela coisa de assim, eu também posso, e todos, né, podem, então a gente se inspira muito aí no seu, né, nas suas dicas, e está convidado a sempre voltar. Enfim, você já né, aqui a Maria Clara também está aqui, então nas próximas também vai estar convidado a estar na Conversa Ilustrada, que vai indicar também os colegas. É isso, agradeço muito em nome da disciplina do curso, tá? Muito obrigado pelo convite aí, muito obrigado, Michel, por essa conversa. Obrigado ao pessoal do chat aí pelas perguntas e tal. E, tipo, para quem quer seguir na ilustração assim, tipo, vá fundo, tá ligado? Eu não comecei nada especial também, mas ao longo do tempo, com dedicação, todo mundo consegue melhorar, tá ligado? Seja o que for, assim. Então, se vocês realmente querem fazer ilustração, é possível, como eu disse, é possível, mas é difícil, mas é possível. Então, vão fundo, assim, é isso aí. Obrigado novamente, Doug, pela conversa aí. E assim, tipo, me sigam lá no Instagram, né? Q1R0Z Queiroz, João Queiroz no Twitter também. E, tipo, se quiserem tirar alguma dúvida, manda mensagem para mim, seja e-mail, seja DM e tal. E eu vou tentar responder quando possível. Beleza? Legal. Pessoal, obrigado também, né, por participarem. Os nomes que vocês colocaram já na lista, eu vou gerar o certificado, tá? Provavelmente na semana que vem, vocês já vão receber no e-mail cadastrado também o acesso automático ao certificado, se vão baixar pelo certificado justo, né, de ouvintes. Vai ajudar em horas curriculares, para outras pessoas que podem querer aí, né, também fazer concurso, também vai ajudar no concurso, né? E é isso. E também, né, justamente sigam o João e lá no @ilustra.ufsc, quando tiver novos eventos, os trabalhos dos alunos também estão sendo publicados lá. Todo semestre eu vou fazer algumas coisas, então lá vocês também vão acabar sabendo, né, quando tiver novas conversas ilustradas. Obrigado mais uma vez, João. Obrigado, pessoal. Até a próxima Conversa Ilustrada. Tchau.